E agora a gente vai falar com a repórter Bruna Leão, que tá nas ruas de Teresina e vai trazer mais notícias pra gente. Você tá pronta, Bruna? O que você tem de informação pra gente? Bom dia, Tracy. Bom dia, Marina. Bom dia a você que está em casa. Hoje é dia do advogado trabalhista. Ele que, para além dos direitos do trabalhador, também garante dignidade para esse cidadão. Através do quê? Uma pessoa normal, para ela viver, ela precisa de dinheiro, ela precisa ali daquele setor econômico. E é assim que ela tem direito à saúde, educação, alimentação, bem-estar, lazer e muitos outros direitos. Aqui ao meu lado está um advogado trabalhista, é o Cássio Williams. Cássio, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância dessa garantia de direitos. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. É muito importante esses direitos assegurados a todos os trabalhadores, porque, como você mencionou, o direito ao trabalho é considerado um direito social, está esculpido no artigo 5º da nossa Constituição, e através dos direitos, do direito ao trabalho, é que o trabalhador consegue ter o mínimo existencial, a sua dignidade. E o Brasil, hoje, a nossa Constituição, ela preza pela dignidade da pessoa humana como um princípio máximo. Por que eu falo como dignidade da pessoa humana? Porque através do direito do trabalho, das normas protetivas do trabalhador, é que se vai ter acesso ao mínimo: saúde, lazer, educação, a cultura, né, também, que foi inserido como um direito social. E é muito importante que haja essa proteção por meio da nossa CLT, né? A nossa CLT, ela foi criada em 1943 por Getúlio Vargas, e antes o trabalhador ele vivia em situações degradantes, né? Não haviam direitos garantidos. Só após a criação da CLT é que o trabalhador brasileiro pôde ter seus direitos assegurados, né? E ter melhores condições de trabalho, condições de ter uma vida digna, uma vida que ele pudesse ter acesso ao mínimo existencial. E a gente também teve reforma trabalhista, né? De que forma essa reforma impacta nos direitos do trabalhador? Olha, é um tema até polêmico, né? Tendo em vista que a nossa CLT, ela foi criada em 1943. Em 2017, o presidente Michel Temer fez uma reforma na nossa CLT, nas nossas normas trabalhistas, visando uma atualização, né? Porque a sociedade ela vai se atualizando, as relações trabalhistas vão se modificando, os tipos de relação de emprego vão se modificando, e foi-se necessário uma atualização, tendo em vista que a nossa CLT já estava um pouco desatualizada, um pouco não, bastante desatualizada. Então, em 2017, havendo um diálogo entre os empresários e a classe trabalhadora, houve uma reforma, mas é muito criticada por algumas partes da sociedade, alguns setores, alguns estudiosos criticam a reforma de 2017, tendo em vista que alegam que houve um retrocesso de direitos conquistados, né? E nós prezamos sempre pelo princípio do não retrocesso. E aí alguns estudiosos, alguns advogados, alguns juristas criticam essa reforma porque, segundo eles, houve um retrocesso de direitos sociais conquistados ao longo da nossa jornada de Brasil, né? De república, de Constituição, os direitos constituídos pela nossa Constituição brasileira de 88, né? Mas tem outra parcela que defende a reforma, alegando que foi-se necessária essa reforma para manter empregos, né? Tendo em vista que em 2017, 2016, que foi aquele período turbulento do Brasil, o índice de desemprego estava altíssimo, né? Então, houve esse diálogo com os empresários, né? Com a classe dos empresários, para que houvesse mais criação de postos de emprego, para que houvesse uma redução do índice de desemprego do Brasil. Então, assim, a gente sempre tem que olhar, ponderar essa questão. De um lado, né, existem os empregados, que alguns acham que foi uma supressão de direitos sociais. Por outro lado, a classe que emprega, né, que alegava que sem essa reforma não conseguiria manter postos de empregos na ativa. Doutor Cássio, a gente viu isso de forma muito clara, esse dinamismo das relações trabalhistas, de certa forma,
durante a pandemia, não é verdade? Justamente. Na pandemia, como a gente estava até conversando aqui nos bastidores, houve também várias medidas provisórias do governo Bolsonaro para manter os empregos dos trabalhadores, né? A MP Verde e Amarela, por exemplo, que houve aí uma redução de direitos trabalhistas visando a manutenção desses empregos, né? Tendo em vista que a gente passou por um período de uma pandemia a nível mundial e para que os empregados não fossem demitidos, foi-se criado aí algumas regras específicas para a manutenção desses empregos, né? Mas eu repito, é por isso que é importante e necessário a figura do advogado trabalhista, porque ele visa equilibrar, né? A força motriz da economia, existem dois lados, nós temos os empregados e nós temos os empresários, né? Então, assim, sempre tem que haver essa equidade, né? E nós sabemos que o trabalhador é a parte mais fraca da relação, ele é o hipossuficiente. É por isso que a CLT garante tantos direitos ao trabalhador, porque como ele não tem os meios de produção, que quem mantém os meios de produção do capitalismo são os empresários, os empregadores, existem normas protetivas específicas para o trabalhador. E isso é muito importante, né? Importante demais para manter empregos, mas não adianta manter empregos se não há dignidade, né? Nós temos que ter assegurados, conjuntamente, como prega a nossa Constituição, conforme reza a nossa Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana e os direitos mínimos trabalhistas, como 13º, férias, adicional de insalubridade, periculosidade, seja qual for. Nós precisamos preservá-los e protegê-los, porque se nós violarmos, nós estamos violando direitos sociais construídos ao longo da nossa história, né? Então é muito importante aí a presença do advogado para intermediar esses embates entre empregador e empregado, porque são duas forças importantes para a economia e tem que haver um equilíbrio entre ambos. Com certeza. E a gente falando de pandemia, eu acho que muita gente, assim como eu, tem uma curiosidade. Durante esse período, né, que a gente precisou ficar de quarentena e tudo mais, houve um avanço do trabalho em home office. Isso vem sendo regulamentado desde a pandemia, porque muita gente não quer voltar para o escritório. O que você pode dizer para a gente sobre? Olha, é até importante que o direito do trabalho ele é dinâmico, ele tem que acompanhar as modificações sociais, né? Como houve a reforma de 2017, pós-pandemia as empresas elas verificaram que a produtividade dos empregados aumentou durante o teletrabalho, o trabalho de forma remota, que agora já foi regulamentado também pela nossa CLT. Então, o direito do trabalho ele tem que se atualizar conforme vai mudando as dinâmicas sociais, as formas de emprego, né? Então, assim, após a pandemia, hoje existem muitas vagas abertas de emprego que prezam pelo teletrabalho ou pelo home office, que existe a mesma subordinação, o mesmo controle. Agora tem um porém, tem um problema, né? Muita gente adquiriu doenças ocupacionais pelo excesso de trabalho, a síndrome do burnout, né? Que é aquele trabalho excessivo, porque como não existe um controle de jornada, como existe quando você está dentro de uma empresa, você está em casa, você não controla o horário que você está trabalhando, às vezes você ultrapassa a sua jornada de trabalho conforme seu contrato de trabalho. Então, muita gente adoeceu na pandemia e pós-pandemia, né? Principalmente por conta desse excesso de trabalho, né? Por essa síndrome, que ela leva em consideração o aspecto psíquico, que vai levar também não só o aspecto mental, mas também vai levar para prejudicar a saúde inteira, porque nós sabemos que a mente está interligada com o nosso corpo, né? Então essa doença ela acarreta inúmeros problemas, desde depressão, ansiedade e por aí vai. Doutor Cássio, muito obrigada, feliz dia para você e eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Bruna, obrigada pelas informações e, por favor, parabenize aí o Cássio pelo dia de hoje, esses profissionais que vão à luta diariamente aí pelas causas trabalhistas. Obrigada pelas informações, viu, Bruna? Bom dia para você.